Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas e amigos que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho e por outros veículos da comunicação social, nossos votos de muita paz. O renascimento italiano ainda não houvera terminado. Aqueles dias inolvidáveis do século XVI, em que a literatura, a arte e, naturalmente, a filosofia dava passos muito largos, derramando pouca e grande luz e o verdadeiro vendaval sobre as velhas tradições medievais, aparece a mensagem grandiosa de um mundo melhor. Abandonam-se as velhas teorias ao impacto dos camartelos da filosofia científica que se apresenta talvez pela primeira vez. A chamada fé cega começa a ceder lugar à fé raciocinada. E é exatamente René Descartes, esse filósofo considerado ateu e perseguido duramente em França, na Holanda, onde esteve e recebeu o apoio de Maurício de Nassau, que visitaria mais tarde o Brasil, é apresentada com entusiasmo e galhardia. Quando menino, Descartes era chamado o filósofo infantil. Tal a curiosidade que ele tinha em interpretar as questões transcendentais a respeito da vida. Mais tarde, o seu pai, entusiasmado, levou-o aos melhores colégios, mas ele recusou-se a atender à última vontade do pai, o que somente foi fazer mais tarde, no estudo da filosofia do direito, e transferiu-se para a Holanda. As suas obras começam a inquietar. Bem, mesmo que haja Deus, o Espírito eterno e bom, parece haver um gênio mau que nos interpreta o pensamento e nos aturde. Esse gênio mau, ou gênio maligno, como queira chamar, é o primeiro passo de René Descartes para abrir horizontes novos para a humanidade. Ele passará à posteridade como cartesiano. O seu método, a sua filosofia, de somente ter-se certeza, mas uma certeza absoluta, derivada da razão, derivada do raciocínio, da injunção entre a mente e a emotividade. E é nesse período que ele publica uma das suas obras mais grandiosas, do método. E então a filosofia arrebenta as marras e amarras da tradição para poder apresentar-se com um caráter de ciência investigativa. Descartes já houvera publicado um livro de ciência na área da filosofia, e isso lhe vai abrir as portas para o pensamento grego, que antecipa na humanidade as complexas razões para o pensamento do existir. É curioso que ao lado dele, ora na França, ora na Holanda, ou nos diversos países que estão renovando o mundo, surge Lord Bacon, esse notável pensador inglês, que admite a possibilidade de uma coisa somente quando se tem certeza dela. Bacon é o grande introdutor da filosofia científica de natureza da pesquisa, da racionalidade. E é por isso que o século XVII se divorcia totalmente das tradições religiosas. Abre-se um fosso muito grande e cada vez afasta-se mais um do outro neste organismo imenso que é o pensamento.
Vão surgir agora as ideias tumultuadas do pensamento socialista. E é graças a Marx que vai surgir, naturalmente, esse pensamento filosófico de natureza socialista, o tradicional pensamento científico, que é resultado das investigações em laboratório. O pensamento cartesiano auxilia Marx e as ideias de outros pensadores abrem-lhe campo para o comunismo. E o século XVIII, que havia tentado derrubar a aristocracia, a clerocracia e também a dominação absoluta dos governantes terrenos, treme na sua base quando o século XIX raia com as grandes liberdades, inclusive da religião, através de Napoleão Bonaparte. Estando a religião desmoralizada em França desde 1789, Napoleão Bonaparte, para bem firmar-se no governo da França, faz a segunda concordata com o Vaticano. E no dia 2 de dezembro de 1804, quando ele vai tornar-se imperador dos franceses, ele teve a ousadia de convidar o Papa Pio VII para coroá-lo na Catedral de Notre-Dame. Nesse momento, o iluminismo, uma outra visão otimista da vida, sem a necessidade de Deus, sem a necessidade de culto religioso. E logo de imediato, o grande pensamento do positivismo. Auguste Comte, nesse báratro da filosofia moderna de Descartes e dos grandes pensadores que vieram de imediato, Schopenhauer, e capitaneando esse cepticismo que vai impregnar o século XIX, vai Napoleão tentar o apoio da religião contra as massas que se podem rebelar. E é curioso notar-se quanto detestava ele a religião dominante. Porque, segundo a história, no momento em que o Papa se levanta para coroar o imperador dos franceses, ele arrebata-lhe a coroa e autocinge-se. Depois ele marcha na direção de Josefina e a cinge também como imperatriz dos franceses. Houve uma ruptura pública diante de uma multidão de mais de 1.500 pessoas. Logo depois, para mostrar o poder do seu império, ele encarcera o Papa no seu castelo em Fontainebleau, próximo a Paris. Então desvaira o iluminismo. O iluminismo já nos havia dado homens e mulheres extraordinários, mesmo nos dias da Revolução. Aquelas almas que tinham liberdade total e que sonhavam com um Deus não escravocrata, com um Deus que estava no ar, em a natureza, em todos os seres sencientes, como chamava Buda, aqueles que respiram, aqueles que sentem, vão encontrar no pensamento revolucionário de Danton, de Robespierre, praticamente enlouquecido, mas também dos pré-revolucionários, de Daudet e outros, a inspiração para que o positivismo orientasse os pensamentos. Acredita-se que o notável pai do positivismo teria dito: para que mais religião? Vamos dar uma religião à sociedade. É, portanto, chamado positivismo, religião da sociedade. E foi tão influente no século XIX que, ao ser proclamada a República Brasileira, um positivista colocou uma frase lapidar: ordem e progresso. É uma frase positivista. Somente a ordem para poder haver progresso. E as duas expressões da vida autofundem-se na realidade da liberdade, da igualdade, da fraternidade. O slogan tradicional da Revolução Francesa. É exatamente nesse mare magno de opiniões
que o grande filólogo Monsieur Allan Kardec, seu pseudônimo, apresenta uma filosofia que tem a ver com o racionalismo cartesiano, com a filosofia de Lord Bacon, com o pensamento revolucionário. O eminente mestre Allan Kardec, depois de haver peregrinado, inclusive, na doutrina da humanidade, no positivismo, se pergunta, mas o que será Deus? Que é Deus? E sem dar-se conta, ele faz a primeira proposta da filosofia, da ética, da religião, corretamente, a respeito de Deus. Qu'est-ce que Dieu? Até então se perguntava quem? E quem tem a ver com indivíduo, pessoa. Quem? Aquele que. Ora, Deus não podia ter uma natureza humana, mas que coisa é Deus é diferente. E então aí começa uma visão científica de somente crer no que a razão comprometia, no que a razão demonstrava. E ele interroga aos espíritos, que é Deus? E estes, na impossibilidade de definir o indefinível, de limitado o ilimitado, o incognoscível tornar-se visibilidade, dá uma resposta igualmente cartesiana, igualmente baconiana, mas acima de tudo filosófica. Deus é a inteligência suprema do universo, a causa primeira de todas as coisas. É uma definição fantástica, porque definir é limitar. Quando eu defino algo, eu a limito nessa moldura de palavras. Mas na definição de Deus, ele está além da definição. É a inteligência suprema do universo. Nós que estamos na suprema pequenez do pensamento do universo, como disse Emmanuel, vermes que pensamos. Então, ao colocarmos a inteligência suprema, escapa-nos. Como seria a inteligência suprema? Através da criação desse universo. Porque Allan Kardec, o professor Rivaio, duvida. Ele diz, mas como? Então há Deus para que haja o universo? Sim. E como pode prová-lo? E aí agora a física, que ainda era newtoniana, é chamada pelos espíritos, através de um axioma que aplicais às vossas ciências. Todo efeito provém de uma causa. Logo, todo efeito inteligente provém de uma causa inteligente. Examinai aquilo que vedes, os astros. Ainda não havia micropartículas. O átomo era a menor partícula da matéria. E hoje, o átomo é o universo com tantas partículas que nós não temos a capacidade de examinar a matéria senão através da matemática. Quando nós vamos degradando o átomo, penetrando nas partículas, quando vamos identificando aquelas mínimas proporções de massa a que nós vamos chamar de matéria, teremos que ir para a concepção mental, porque é invisível a olho nu e a grandes lentes microscópicas. Só mais tarde, o ano passado, é que poderíamos ter a ideia de uma matéria que não é matéria, mas também não é somente energia. E através do choque de átomos, de prótons, em um grande tubo de ação atômica entre a França e a Suíça, é que se desloca com a velocidade do pensamento uma partícula dessas subpartículas. E então é denominada bóson. Porque o físico inglês Boson fazia 60 anos que houvera concebido
uma matéria ainda menor do que a matéria mais pequena, a redundância é necessária, existente. E aí os físicos deram a essa super mínima partícula o nome de bóson, em homenagem ao seu criador teórico e matemático. E é por essa razão que a física quântica é chamada física das probabilidades. As coisas não são como vemos, mas como se manifestam os átomos. Voltamos a Descartes. Não é exatamente isto. Parece que um gênio mau, o inimigo, vai desfazer o certo. E nós passamos ao cogito, ao penso. Se eu penso, eu existo. E vamos também a Lord Bacon, com a sua filosofia científica de natureza probante. Ele é o primeiro investigador da matéria, da realidade, para poder anular as superstições e as velhas tradições necessárias ao pensamento evolutivo dos 11 séculos medievais. É inevitável, portanto, que a ciência haja evoluído e que surgisse uma filosofia eminentemente teísta, profundamente energética, comprovada em laboratório, através da conceituação atômica. E, ao mesmo tempo, fosse acessível àquele demôniozinho de Descartes, em que nós pensamos em Deus e uma força dirá, ou perguntará, será que existe? Claro, eu penso e existo. Então deve existir alguma coisa que me gerou e que pense que é maior do que eu para existirmos. E vêm os espíritos, depois da morte, dizer nós vivemos. Seria o caso de interrogarmos a um dos pais do pensamento chinês. Será que eu estou dormindo e estou sonhando que sou gente? Ou eu sou gente e estou sonhando que posso ser gente? Aí nós entramos nessa discussão extraordinária do ser, do poder e do concluir. É para nós confortante poder dizer que somos indestrutíveis, que nada existe no universo que depois de existir desapareça. Pode mudar de forma, mas não desintegrar-se no nada, porque o nada é a ausência de qualquer coisa. Então vem o Espiritismo e nos dá a certeza de que a nossa vida tem um sentido. Eu penso, eu tenho que estabelecer normas, o amor, a solidariedade, animal gregário já elaborado para ter o amor, necessito de alguém, até alguém adversário, para chamar a atenção do meu raciocínio e poder com ele experimentar a vida. É a vida uma página eterna de si mesma. Retifico, imortal, porque eterno é o que não teve princípio nem terá fim. Deus, no conceito teleológico. Então estamos diante da vida e não podemos ficar paralisados. Não nos podemos permitir a inação. No universo não há parada. Tudo é movimento. Daí, quando o indivíduo para, dominado por transtornos psicológicos, psiquiátricos ou por determinadas enfermidades irreversíveis, ele está fora da ordem universal, regularizando-a através de um pagamento ético-moral para que recupere esse equilíbrio que ele destruiu através das suas ações morais, nesta ou em uma existência pregressa. E ao adquirir, ele volta à plenitude, porque Deus é amor, e restabelece nessa plenitude a nova ordem universal, que é a ordem que nós começamos a ver no mundo de regeneração. Claro, não é o mais elevado, mas estamos saindo do degrau inferior de provas e expiações.
Já podíamos dizer, como o apóstolo Paulo, é um terceiro céu, ou um sétimo céu, mas é algo que circunda a Terra. E nessa circunvoluções tem vários estágios do processo evolutivo ad infinito. E isso é fascinante. Esta busca do infinito, porque nos mostra a eternidade de Deus e a imortalidade da alma. Em nossa reunião de hoje, temos a grande satisfação de falar desse Deus nesta complicação filosófica, importante para aqueles que se atormentam pelo porquê e complicada para nós que sentimos Deus. Eu conheço um poema musical que diz assim: creio em Deus, vivo Deus. E Eurípides Barçanufo, quando estava na terra e fez a sua oração a Deus, ele evocou o verme da terra e os astros do céu. Faremos nossa pausa para dialogar com o nosso querido irmão do Recife, o nosso psiquiatra e amigo com os corações generosos que nos ouvem. Vamos lá.